Olá, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos ao nosso programa EBD em Casa, Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Você que pela primeira vez está assistindo nosso programa, te peço que se inscreva no canal, dá o seu joinha e compartilhe o vídeo para as pessoas que você conhece. Fica conosco até o final dessa lição e nós vamos aprender mais um pouco sobre a Palavra de Deus. E dessa vez, a nossa lição é a lição de número 10, lição de adulto, cujo tema é a restauração nacional e espiritual de Israel. Então nós vamos aqui, nessa lição, discorrer sobre essa restauração, que aconteceu, a restauração nacional já aconteceu em 1948 e, posteriormente, para cumprir a profecia de Ezequiel, então acontecerá a restauração espiritual de Israel. O nosso texto áureo está em Romanos, capítulo 11, versículo 26, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. A nossa verdade prática, a chamada divina, a restauração tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Leitura bíblica em classe está em Ezequiel 37, verso 1 ao 14. Não vamos fazer a leitura, por ser muito extensa. Nós precisamos de ganhar tempo. O nosso comentarista é o pastor Elias Soares e ele, como é de costume, ele divide a lição em 3 tópicos principais. Nós temos aqui o nosso primeiro tópico da nossa lição sobre o significado do vale de ossos secos. E o segundo tópico sobre a dispersão dos judeus entre as nações, e o terceiro e último tópico sobre o milagre do século XX. Iniciando a nossa lição, sem mais demora, e já peço para você também pegar a sua caneta, seu bloco de anotação, a sua revista e a sua Bíblia, e se possível anote os versículos que iremos citar, e qualquer dúvida pode comentar conosco no nosso vídeo e possivelmente nós estaremos respondendo na medida do possível, ok? Comentário, alguma colocação que você queira fazer, estaremos à disposição. Na nossa introdução, nós temos aqui a visão de Ezequiel do Vale de Ossos Secos. Traz uma linguagem metafórica sobre a restauração de Israel como uma nação soberana, reconhecida internacionalmente, ou seja, uma restauração completa, política e espiritual. O primeiro tópico sobre o significado do Vale de Ossos Secos. Esse é o nosso primeiro tópico. Essa visão de Ezequiel no capítulo 11, capítulo 1 e verso 1, e também o capítulo 8 e verso 3 e o capítulo 11 e verso 24. Significa a restauração nacional de Israel depois de muitos séculos de dispersão entre as nações, seguida pela restauração espiritual. Estes ossos são toda a casa de Israel, explica Deus a Ezequiel na visão. Muitos dos dispersos haviam perdido a esperança e se sentiam totalmente destruídos, como ossos secos ou ossos ressecados. Porém, o mesmo Deus que faz a ferida, Ele mesmo a liga. Oséias 6 e verso 1. Essa dispersão de Israel entre as nações identifica com o vale de ossos secos da visão de Ezequiel. Essa visão serviu para aumentar a esperança do povo durante os séculos da perseguição entre as nações nos dias na diáspora de Israel.
A visão revela a restauração nacional e, em seguida, a espiritual. Então, primeiro a nacional e, posteriormente, a espiritual. No segundo tópico da nossa lição, sobre a dispersão dos judeus entre as nações. A primeira diáspora aconteceu em 605 a.C., pelo rei Nabucodonosor. Já o cativeiro assírio de 722 a.C. faz parte da primeira dispersão, segundo Reis 17, versículo 23. Porém, mesmo com o fim do cativeiro, Judá, por meio do decreto de Ciro, rei da Pérsia, em 538 a.C., segunda Crônica 36, versículo 20 e 22, Esdra, capítulo 1, verso 1 e 2, a maioria dos judeus jamais retornaram à terra prometida, ou à terra de Israel. O retorno dos judeus, referido na profecia de Ezequiel, está falando da segunda diáspora dita por Jesus em Lucas capítulo 2 e versículo 24, no ano 70 depois de Cristo. Essa diáspora judaica durou 1800 anos, após a destruição de Jerusalém pelos romanos. Porém, em 27 de novembro de 1948, na primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, quando foi pronunciado por grande maioria dos votos, 33 verso 14, a favor da partilha da Palestina, somente com 10 abstenções. Com isso, estava consolidado as bases legais estabelecidas do Estado de Israel. No dia 14 de maio de 1948, foi dado a publicação no primeiro diário oficial do país. David Ben-Gurion foi o primeiro chefe do Estado como ministro de Israel. Assumiu o governo do país. Desde então, Israel se tornou uma nação soberana. Então podemos concluir dizendo que a profecia de Ezequiel sobre a restauração nacional, isto é, quando todos os ossos se juntaram e formaram os nervos, as carnes recobriram esses ossos, estava, pois, o corpo pronto para a restauração de Israel em um só dia. E depois das dores de parto, que está mencionado em Isaías 66 e verso 8. Essa profecia, como é geralmente interpretada como sofrimento do povo judeu no período nazista, que terminou com o renascimento de Israel. Fundado o Estado de Israel e cumprindo o cumprimento da promessa do retorno em Ezequiel 36, versículo 24, 37 e 21. Então cumpriu-se então a restauração de Israel. No terceiro tópico, sobre o milagre do século 20. Israel é hoje o testemunho vivo do cumprimento das promessas de Deus sobre a nação de Israel. As nações que conduziram os filhos de Israel na diáspora vão desaparecer, né? É o juiz de Deus. Essas nações vão entrar no juiz de Deus. Jeremias 30 e verso 11. Né? Porém, Deus garante a existência de Israel até o fim de tudo isso. Né? Israel não vai deixar de existir porque é Deus que está no controle. Israel reviveu, como diz a profecia de Ezequiel, porém não havia neles espírito. Ezequiel 37, verso 8. E é isso que falta em Israel para o cumprimento cabal de Ezequiel. Então, como nação, né, reconhecida internacionalmente, Israel, ele restaurou-se, mas ainda falta a parte espiritual, né? E isso vai acontecer. É escatológico, não vamos entrar em detalhe, mas essa parte ainda vai acontecer. Embora Israel seja uma nação soberana, mas ainda está sob pressão internacional. Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem, como anunciou
o Senhor Jesus. Lucas 21 e versículo 24. Mas quando o Espírito de graça e de súplica vier sobre os judeus, aí ocorrerá a restauração espiritual. Zacarias 12, verso 10. Ezequiel 37 e versículo 23. A palavra profética revela essa promessa, é o que falta no momento em Israel. Devemos amar o povo de Israel e orar pela paz de Jerusalém. Salmo 122 e verso 6. Então, essa restauração espiritual, ela acontecerá possivelmente no final da grande tribulação, quando Israel será oprimido, né, na guerra, né, das nações se revoltando contra Israel, e Jesus virá, descerá sobre o Monte das Oliveiras, ele partirá em dois, Israel salvará Israel, ele reconhecerá Jesus como Filho de Deus, o Messias, e a igreja, a grei. Então será restaurado a Israel a parte espiritual, né, espiritualmente. Por enquanto, né, restaurado como nação, e depois, finalmente, ele será restaurado espiritualmente. Conclusão dessa lição: nem mesmo as duas diásporas dos judeus e as constantes perseguições promovidas pelos antissemitas puderam neutralizar as promessas divinas. Israel sobreviveu a todas as intempéries da vida e existe como nação soberana desde 1948. A visão do Vale dos Ossos Secos revela a situação dos judeus na diáspora e, ao mesmo tempo, anuncia de antemão o poder e a misericórdia de Deus em restaurar o seu povo Israel e transformá-lo em uma nação soberana e poderosa no meio da terra. Está aí, meu querido, né, um estudo sobre a restauração nacional de Israel e, posteriormente, a espiritual que ocorrerá. Que Deus abençoe a sua vida, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua família, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Bye, bye, galera!